Oi. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Sabe quando você fica tripado? Em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 é a leitura base da nossa reflexão na manhã de hoje. Oi. Agora estão me ouvindo melhor, né? Mateus capítulo 13. Nós vamos fazer uma leitura. Antes dessa leitura, o capítulo anterior, capítulo 12, especificamente capítulo 12, Jesus está conversando com seus discípulos. Um momento muito próprio, muito particular. E Jesus estava usando uma linguagem que naquele momento os discípulos não entendiam. Jesus estava usando uma situação em que ele usava uma terminologia chamada parábola. E aí tudo ele contava através de formas, parábolas, para que ficasse mais compreensível aos seus discípulos naquele momento. E no capítulo 2 Jesus começa então, e vem a parábola do semeador, que os irmãos já conhecem, mas não quero me deter a esse texto. A minha leitura nessa manhã, no capítulo 3, Jesus continua, e no capítulo 13, Jesus está falando sobre a parábola do joio, e ele vem conversando com os discípulos. Imagine essa cena, irmãos: o discípulo sentado aos pés de Jesus, ouvindo do próprio Mestre o ensinamento que hoje está diante de nós. E a partir do versículo 31, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo. Amém? Só esse versículo 31, nós vamos então compreender o que Jesus está falando aqui. Jesus vem fazendo vários ensinamentos aos discípulos, dizendo para eles várias situações, e parece que os discípulos não compreendiam o que significava cada palavra que Jesus dizia. E aqui o contexto é interessante, porque o povo judeu esperava ser liberto do Império Romano, e eles aguardavam sim o Messias que viria para libertá-lo daquela opressão, daquela situação em que o povo estava debaixo do Império Romano. Mais ou menos, irmãos, como a gente tanto anseia, tanto deseja no nosso Brasil e no mundo por uma coisa que está dentro do nosso coração, que é a paz, né? A gente deseja, ora e pede menos violência, então a gente anseia por isso. E o povo judeu estava nessa situação, né? Estavam debaixo da opressão do Império Romano e sabia que viria um libertador, sabia que viria um Messias, e muitos já tinham passado, mas nunca tinham alcançado o que eles tanto anseiavam, que era a libertação. E Jesus Cristo vem e propôs essa situação para eles. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Os irmãos já leram esse texto diversas vezes, já ouviram diversas ministrações em cima desse texto. Os irmãos têm ideia do tamanho de um grão de mostarda? A Bíblia vai dizer, o capítulo seguinte vai dizer que é o menor grão que existe, ou a menor semente que existe. Para se ter uma ideia, um grão de mostarda, salvo engano, que ele tem ou é 22 milímetros ou é 2 milímetros. Eu não consegui ter essa definição correta, até porque não tinha 2, né? Desculpa. Então tive aqui uma ajuda. O grão de mostarda ele tem 2 milímetros, muito pequenininho. Mas o que Jesus estava querendo dizer com isso? Muitos ensinamentos nós temos que tirar aqui. Jesus estava dizendo bem assim: o meu reino, o reino que eu vou implantar, não é o reino que vocês anseiam por muito tempo.
Há tempos que vocês estão ansiando uma libertação. Há tempo que vocês estão ansiando ser livres desse cativeiro do Império Romano sobre vocês. Mas o meu reino, ele tem outras características. E especificamente, um grão de mostarda, ele é plantado e ele tem uma média de 3 a 10 dias para poder nascer. Quanto tempo Jesus Cristo ficou embaixo da terra? Quantos dias? 3 dias. A vida cristã, irmãos, ela tem essa conotação. A vida cristã, ela deve e tem que estar no contrapasso da vida comum. Jesus veio e implantou o seu reino no coração daqueles homens. Os discípulos levaram muito tempo para entender qual era o propósito de Jesus Cristo. Eles não compreendiam que reino era esse, porque afinal de contas eles permaneceram presos, permaneceram ainda cativos a Roma. E Simão Zelote é aquele que acredita na força da espada, e ele então acredita que pela força da espada eles vão vencer o inimigo que era o Império Romano. E se cria então dentro daquela situação que eles deveriam guerrear com força e espada contra o Império Romano. E Jesus ensina que não, que o reino que ele veio implantar não é por força e nem pela violência. Mas Jesus implantou no seu coração, no coração de cada discípulo, a semente. E passou então bastante tempo. A Bíblia não relata quanto tempo os discípulos andavam ou não, desistiam ou não de acreditar naquele Jesus Cristo. E muitos só foram, ou uma boa maioria, só foram entender todo o processo desse reino implantado quando Jesus Cristo ressuscitou e subiu. Aí a ficha começou a cair na mente dos discípulos, porque aquele grão de mostarda que foi implantado, que Jesus Cristo colocou no coração dos seus discípulos, eles tiveram muitos conflitos, e talvez chegaram a pensar: poxa, mas eu era um pescador, eu era um coletor de imposto, eu estava lá com a minha vida, e eu tinha tudo tranquilo, eu tinha o meu dinheiro para sustentar minha família, e de repente eu larguei tudo para seguir a este reino, que eu não sei de onde ele é, e não sei para onde ele vai me levar. Talvez alguns discípulos chegaram a questionar isso, talvez alguns discípulos chegaram a se arrepender de terem colocado suas vidas a seguir aquele homem, Jesus ou Cristo, que veio para implantar um reino. E tal qual como a semente de mostarda leva esse período para nascer, no coração dos discípulos também demorou um tempo para se fazer sentido. Irmãos, às vezes, não muitas vezes, isso acontece na nossa vida. Nós temos, com certeza, pessoas aqui que têm familiares, esposos, filhos, netos, mães, como é o meu caso, irmãos, como é o meu caso, que não se renderam à cruz de Cristo, que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. Mas como é que nós que já recebemos esta pequenina semente, e que ela está nascendo e crescendo, como o texto fala, eu não li o texto, o versículo seguinte vai falar que quando a sua árvore cresce, ela fica tão frondosa, tão poderosa, que até os pássaros são atraídos para pousarem sobre ela. Você que já recebeu essa semente no seu coração, o que é que você tem feito da sua árvore, daquilo que Jesus Cristo já começou a produzir na sua vida? Será essa sua vida cristã, será essa sua relação com o seu Deus tem atraído as pessoas, sua família, seus amigos, a pousarem sobre você, à procura de um descanso, à procura de uma paz para os seus corações? Ou elas veem em você uma semente morta, que não tem sentido de ser, que não tem razão de existir?